Agora a gente vai ao vivo para Roma, onde acontece neste momento uma coletiva de imprensa com os cardeais brasileiros que participaram do conclave, além do cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida. Cardeal que tem mais de 80 anos, não participou da votação, mas está lá em Roma. Quem fala neste momento, a gente vai mostrar a imagem. Vamos ver agora quem vai tomar a palavra, está sendo perguntado, são muitos jornalistas que estão participando desta coletiva. Você vê aí o cardeal Steiner, que é arcebispo de Manaus. Pergunta, me parece, está sendo dirigida para ele, então vamos acompanhar com o áudio direto de Roma. Com Dom Paulo foram os anfitriões do Papa Francisco na primeira grande viagem internacional dele na Jornada Mundial da Juventude do Papa Francisco. Eu queria saber do senhor duas questões. Primeiro, qual a convergência ou quais convergências o senhor enxerga entre Francisco e Leão e quais pontos que diferenciam os dois? E na mesma pergunta eu queria acrescentar o seguinte: o Papa Francisco, quando ele chega ao Brasil de forma com grande carisma, já dá para perceber que o Papa Leão tem um carisma mais discreto. Para a Igreja, como é trabalhar esses dois aspectos e já de cara uma diferença de estilo e de comportamento? Como é que o senhor enxerga isso? Vai fazer falta o Papa Francisco? O Papa Leão vai conseguir rapidamente imprimir o seu estilo? Obrigado, Camarote, pela pergunta. É claro que cada Papa tem seu estilo, né? Cada um traz e contribui para a Igreja e para o mundo com aquilo que traz consigo. Como já foi dito aqui, nenhum repete o outro. Dá uma continuidade, é uma leva-se adiante. E sem dúvida que o Papa Leão, o jeito de ser, né, do Papa Leão, muito mais discreto, muito mais tranquilo nesse sentido. Isso temos que ver com o passar do tempo, como é que as coisas vão acontecer, mas é um jeito diferente de ser que é próprio dele, né? Eu creio que nesse aspecto, né, é uma outra pessoa, é uma outra realidade, outras experiências, mas a mesma doutrina, a mesma preocupação, tudo mais. A convergência, a grande linha condutora do Papa Francisco é o querigma, que ele retratou muito bem na alegria do Evangelho e também do Cristo Vivit, onde ele tem assim, uma boa questão em relação ao querigma. E hoje, na homilia do Papa Leão, ele coloca esse mesmo aspecto também, não é? Quando ele fala da resposta de Pedro, ele fala: e Deus, de modo particular, chamando-me através do vosso voto, diz os cardeais, a suceder o primeiro dos apóstolos, confie-me este tesouro, para que com a sua ajuda eu seja seu fiel administrador, em benefício de todo o corpo místico da Igreja, para que ela seja cada vez mais cidade colocada sobre um monte, sociedade, arca de salvação que navega sobre as ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo, e não tanto pela magnificência das suas estruturas, ou pela grandiosidade dos seus edifícios, como este monumentos no qual nos encontramos, mas pela santidade dos seus membros, do povo que Deus adquiriu, de proclamar as maravilhas daquele que chamou das trevas para a sua luz admirável. Ou seja, a convergência é o querigma. Cada um terá a sua maneira de ser, e a sua homilia hoje é bem isso, e também os principais documentos do Papa Francisco, que dá depois a base dos seus trabalhos sociais também, é o querigma, né? Isso vai encontrar no Evangelho Gaudium, no Cristo Vivit, e tudo que ele vai falar depois da igreja, que a igreja não é uma ONG, mas sim é o povo de Deus que caminha e está presente no mundo, com muita clareza isso. E é claro, aquilo que diverge, cada um tem a sua própria personalidade, seu próprio ser. Deus age através das pessoas humanas com suas realidades, né? E temos certeza que o Papa Leão é alguém disponível para deixar Deus agir ainda mais na sua vida. Vê muito otimismo, muita alegria a sua vida e realmente seu carisma. Próxima pergunta, quem está com o microfone? Boa tarde, eminências. Boa tarde, eminências. Bernardo Melo Franco, do jornal O Globo. O Vaticano, nos últimos anos, vinha sendo uma voz a favor do cessar-fogo em zonas de guerra e do acolhimento
aos imigrantes. A gente vive uma crise migratória forte, especialmente nos Estados Unidos, com políticas muito restritivas em relação a quem tenta entrar no país. Agora a igreja escolhe um Papa americano. Gostaria de saber como é que os senhores acham que o Vaticano vai lidar com essa questão migratória, com essa crise humanitária, tendo um pontífice nascido nos Estados Unidos. Se você vê um pouquinho aquilo que ele falava antes de ser eleito Papa, com relação aos migrantes americanos, em que ele criticava bastante essa política, vai ver que aquilo que ele seguiu na linha do Papa Francisco, de acolhimento e tudo mais, ele já teve sua crítica e já falou. E é claro que ele vai definir a sua política nesse sentido, com relação à questão também política de acolher a todos, todos com o coração aberto. E sem dúvida, qualquer cristão é a favor do cessar-fogo. Qualquer pessoa vai pedir para que acabem as guerras, como que sempre repetiu o Papa Francisco, que a guerra já é uma derrota, para desistir. Temos que acabar com as guerras em todos os sentidos, e eu tenho certeza que também será mesmo o caminho do Papa Leão. Não sei se outros querem falar. Sim, antes da próxima pergunta, Dom Odilo quer... Ainda respondendo a essa pergunta, duas observações. Primeiro, o Papa começou falando de paz, não é? Portanto, já deu o endereço por onde vai o discurso dele em relação à questão da guerra. Segundo, questão das migrações. Primeiro, nós falamos aqui de bispo americano. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas nunca foi bispo nos Estados Unidos. Ele nasceu apenas nos Estados Unidos, fez os seus primeiros estudos nos Estados Unidos. Depois foi estudar, estudou aqui em Roma, fez o seu doutorado em Roma. Depois foi ser missionário no Peru. Longo tempo missionário no Peru, bispo no Peru, superior-geral da ordem por 12 anos aqui em Roma. Quer dizer, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele também ele tem a nacionalidade peruana como americana. Então, acho que é um clichê que a gente facilmente está repetindo. Ah, ele é americano, então vai agir como americano. Ele é mais peruano que americano, né? E é um homem do mundo, cidadão do mundo, como já foi dito. Cidadão do mundo. E quanto à questão das migrações, é bom não esquecer que os bispos, a maioria dos bispos dos Estados Unidos se manifestou fortemente contrária às políticas migratórias de Trump. A maioria dos bispos americanos foi fortemente contrária e ostensivamente contrária às políticas migratórias de Trump. Próxima pergunta. Perfeito, a gente viu aí então Olá, boa tarde, Dom Odilo Pedro Scherer, né, arcebispo de São Paulo, cardeal, que falando sobre essa questão migratória, né, e o novo Papa, e a gente viu também Dom Oreni Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, também falando um pouquinho, né, respondendo aos jornalistas nessa coletiva de imprensa que acontece nesse momento diretamente de Roma. A gente volta agora ao vivo com a entrevista coletiva que está acontecendo lá em Roma com os cardeais brasileiros que participaram nesse momento. Dom Jaime Spengler, cardeal arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB. Vamos ouvir. Delicadíssimo, ousaria dizer uma crise das democracias. As instituições de mediação internacional também, me parece, vivem uma espécie de crise. OEA, ONU, etc., né? Eu creio que não estou falando nada fora do nosso conhecimento. E é aqui que os batizados, as batizadas, os discípulos, as discípulas do homem que passou por entre nós fazendo bem, como diz São Pedro nos Atos dos Apóstolos, são chamados a atuar. É aqui que todos nós, não só o Papa é, por assim dizer, a referência maior da comunidade de fé. Mas todos nós precisamos, lá onde estamos, levar a termo aquilo que é a nossa vocação comum. Ser sal da terra, luz do mundo, fermento de transformação para uma sociedade melhor para aqueles que virão depois de nós. E aqui tem um acréscimo. Talvez lembrar que em questão de política, de paz, o Papa nunca está sozinho. Nós temos, no Vaticano, nós temos todo um conjunto de relações com os diversos países
Mas existem também organismos internos do Vaticano que ajudam o Papa a refletir, a questionar, a buscar, a sugerir. Ele não está só. Ele não está só. Um dos elementos interessantes das congregações que antecederam ao conclave se ressaltava isso. Então, toda a política do Vaticano ela é pensada em conjunto. É claro que o Papa dá direção, mas ele escuta. E o Prevost, o cardeal Prevost, agora Papa Leão, ele é um homem de muita escuta. E saberá escutar. Nós temos grandes pessoas, mulheres e homens no Vaticano que nos ajudam a refletir toda essa questão da paz, das relações com os países, a questão da política, a questão da justiça. Vejam quantos documentos que saem. Os documentos saem e são muitas mãos, muitas cabeças, muitos corações trabalhando. Nós temos mais 10 minutos para algumas perguntas, então já temos duas inscritas aqui. Ok, obrigada. Ilse Scamparini, TV Globo. Dom Jaime e Dom Leonardo, esse Papa será capaz de apoiar os padres casados, por exemplo, em regiões como a Amazônia, onde um padre, para dar uma comunhão, leva uma semana para chegar? Segunda pergunta, ele como Papa, que não é a mesma coisa de como era cardeal, né, de quando era cardeal, ele irá apoiar as bênçãos aos homossexuais, um melhor papel da mulher na igreja? Eu começo, depois ele completa então. O que seria de nossas comunidades sem as mulheres? O que seria de nossas comunidades sem as tantas catequistas, ministras da Eucaristia, ministros de Ezequias, etc.? As mulheres, eu creio que nas nossas comunidades desenvolvem um ministério extraordinário. Quanto às outras questões, são questões que foram levantadas, sim, também durante o sínodo que celebramos recentemente aqui. Existem grupos de trabalho designados para aprofundar essa questão. Agora, eu creio que precisamos de tempo e aquilo que a igreja sempre orientou, discernimento. E o discernimento exige sempre algumas, eu diria assim, 3 aspectos fundamentais. Primeiro, saber do que estamos falando. Segundo, a capacidade de rezar isso juntos. E terceiro, a disposição para o diálogo fraterno. É assim que a gente vai no lusco-fusco do tempo da história, sem perder aquilo que faz parte do fundamento da fé cristã e da tradição da igreja. Eu creio que é um caminho que precisamos sim avançar, mas precisamos também de tempo. Quanto à bênção, a igreja sempre deu a quem se aproxima pedindo uma bênção. A bênção não é sinônimo de sacramento. Então aqui existe uma distinção que também precisamos estar presentes. E depois o último documento do dicastério para a doutrina da fé trouxe indicações preciosas nesse sentido e que merecem talvez aprofundamento. Conhecendo um pouquinho o cardeal Papa Leão, ele não se fecha aos diálogos. Certamente continuará a dialogar, que o Papa Francisco fazia questão de dialogar essas questões, de conversar sobre essas questões. Nós que éramos da presidência, Dom Sérgio e eu, nós abordamos, o Dom Murilo, abordamos com ele certas questões. Ele disse, é preciso dialogar, é preciso aprofundar, levar adiante. E tenho certeza de que Papa Leão não há de tolher o diálogo. Pelo contrário, ele é um homem de muito diálogo e de muita escuta. E a questão quanto aos viri probati, a questão não virá da América Latina, no meu ver. Hoje a Europa já está em muitos lugares sem presbíteros. Essa questão vai ser refletida e aprofundada pela igreja inteira. É claro, depois de tantos séculos, isso não significa eliminar o celibato, mas a igreja, depois de tantos séculos, com espiritualidade e teologia em torno do celibato, ela terá que dar passos.
Vejam, nós na Igreja Católica, de outro rito, mas são católicos, nós temos os padres casados. Isso não é novidade na Igreja Católica. Então, continuar o diálogo, continuar a aprofundar, é necessário para não criarmos divisões desnecessárias devido a questões disciplinares e não teológicas. Próxima pergunta ali. Eu sou a Camila Moraes, da TV Aparecida. Minha pergunta é para o Dom Jaime. No ano passado, a gente acompanhou o Sínodo da Sinodalidade e uma série de aberturas de processos, inclusive sobre o protagonismo das mulheres. E em uma entrevista com os jornalistas, ano passado no Sínodo, o Papa Leão XIV falou sobre essa questão das mulheres. O que nós podemos esperar agora para esse pontificado, tendo em vista o Sínodo e tudo aquilo que já foi debatido e que ainda está em processo? Duas coisas. O futuro a Deus pertence, né? Temos que ter isso presente. Segundo, existe um grupo de trabalho designado para aprofundar a questão das mulheres na vida da igreja. Então devemos, eu creio, esperar o fruto deste trabalho realizado em grupo para talvez a partir dali pensar algo de forma mais generosa. Mas gostaria de repetir aquilo que já disse antes, né? O que seria de nossas comunidades sem as mulheres? Aqui. Miguel Vidigal, da Brasil Paralelo. Eu queria fazer uma pergunta a Dom Paulo César, que eu acho que não respondeu nada. Olha só, então aí a gente tem a gente teve a participação da Camila, né, conversando, perguntando para Dom Jaime Spendler, arcebispo de Porto Alegre, também presidente da CNBB. Então também a qualquer momento a gente volta com outras informações direto de Roma para você, nosso telespectador.